Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa naninha de unicórnio. Ela é de tecido e é super fofinha. Então vamos lá. Bom, para começar, eu passei os moldes pro tecido, né? E eu risquei no tecido com caneta fantasminha, aquela que apaga com calor. Depois eu vou mostrar ela para vocês. E nós vamos começar costurando as perninhas. E ficou assim a nossa perninha costurada pelo lado avesso, tá, pessoal? Aqui nessa parte redonda da perninha, eu fiz uns picotes com a tesoura para poder facilitar na hora de desvirar e ela não ficar embolada. E depois de fazer isso, eu vou cortar o excesso também de sobra desse tecido. Agora eu vou desvirar e colocar o enchimento. Esse enchimento que eu tô usando, pessoal, é a fibra siliconada da marca 2M Têxtil. Eu indico ela porque eu uso e é muito boa. E já estão prontas as perninhas. Agora nós vamos fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos, nós vamos repetir o passo a passo das perninhas. Depois de encher os bracinhos, eu vou passar uma costura fechando eles. Vou fazer isso também com as perninhas. Agora, para fazer o corpinho, eu vou virar o tecido do lado direito, porque eu vou costurar nele o tecido que vai ser da roupinha. Então eu dobrei e coloquei ele na altura que eu quero que fique a roupinha, o pijaminha. E aí nessa parte você pode alinhavar se preferir, mas eu vou só alfinetar e passar a costura reta. Na hora de costurar é bom dar um retrocesso
no início e no fim, para ficar bem firme a costura. E aí ficou assim o nosso pijaminha, costuradinho na frente. E eu vou repetir esse processo na parte de trás também. Agora nós vamos colocar um coraçãozinho de feltro no meio do pijaminha e eu vou passar a costura do ponto caseado. O ponto que eu tô usando é o número 12 na máquina Brother SQ9000. Na hora de fazer o contorno do coração, para ficar bem certinho, é bom usar uma velocidade mais lenta e ir parando sempre e virando o tecido para colocar a agulha na direção certinha. Assim fica bem costuradinho, bem na bordinha mesmo. E assim ficou o nosso caseadinho. Eu acho lindo o ponto dessa máquina, fica bem perfeitinho mesmo. Depois eu passei o caseado também naquela bordinha da costura do pijaminha, pra dar um charminho. Agora eu juntei frente com frente do tecido e vou fechar o corpinho, deixando só a parte de baixo aberta, que é por onde eu vou colocar o enchimento, e depois costurar as perninhas. Agora eu vou cortar a sobra também dessa costura. Agora, na altura dos bracinhos, com o abridor de casa, eu vou abrir um buraquinho pequeno, eu vou desfazer a costura para colocar o bracinho. Eu não deixei descosturada essa parte porque eu queria que ela ficasse com a marca da dobra para ficar certinho. Aí agora eu coloco o bracinho e passo uma costura. Essa costura do bracinho, eu vou começar ela um pouquinho antes de onde eu comecei a cortar a abertura para passar o bracinho, e vou costurar até um pouquinho depois. Eu faço isso para não desmanchar a costura aonde eu cortei.
Agora nós vamos costurar as orelhinhas. É o mesmo processo também dos bracinhos. Costura só na borda e deixa a parte de baixo aberta para colocar o enchimento. Depois de colocar o enchimento, nós vamos dobrar as pontinhas na parte de baixo, prender com alfinete e passar uma costura fechando a orelhinha. E eu faço isso para ela ficar com esse efeito fundinho da orelha. Como eu havia falado no início do vídeo, eu risquei no tecido com essa caneta que chamamos de caneta fantasminha, porque ela apaga com o calor. Então você pode apagar com o calor do ferro de passar roupa ou com o bico da cola quente. É só limpar o bico da cola quente e deixar esquentar um pouquinho e passar em cima do risco. Vocês podem ver aí que ele vai apagando. E se você passar bem, apaga todinho. Não fica nenhum risquinho da caneta. E isso é muito bom porque aí você pode fazer a costura bem em cima do risco e simplesmente apagar. Aí não vai ficar marcado a sua peça depois de pronta. Essa caneta você encontra à venda na Lovely Craft. É a loja online de aviamentos e material para artesanato. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar, tá ok? Agora eu vou colar o detalhezinho da parte de dentro da orelhinha com cola quente. Eu coloco as pontinhas para dentro e aí colo. Essa aí eu não vou costurar porque já tá com enchimento, então eu vou deixar só coladinha mesmo. Agora, para colocar a orelhinha, eu vou medir ali a largura dela com o alfinete. Vou abrir a costura, como eu fiz com o bracinho, e encaixar a orelhinha para costurar. A orelhinha eu vou costurar ela primeiro por dentro e depois passar o caseadinho por fora. Então eu puxo, coloco ela ali certinho na direção da linha da costura e passo a costurinha. Depois eu desviro e passo a costura do caseado. Na costura do bracinho também dá pra fazer isso, puxar e costurar por dentro, mas eu prefiro fazer a costura logo por fora.
E agora eu passo a costura do caseado. Agora nós vamos colocar o enchimento e colocar as perninhas e costurar. E já está quase pronto o nosso unicórnio, que no momento parece mais um porquinho, mas depois ele vai ficar com cara de unicórnio, eu juro. Depois de encher, nós vamos dobrar a parte de baixo e prender com o alfinete no meio. Vamos encaixar as perninhas e prender com alfinetes para poder passar a costura. Primeiro eu vou passar a costura reta e depois eu vou passar o caseado para dar o acabamento e para reforçar a costura também. Agora eu vou ensinar para vocês como eu faço o olhinho. Bom, eu passo fita crepe, essa que eu uso é da Tech Bond, eu passo ela no avesso do feltro. Com a caneta de CD, eu passo o desenho do molde e aí depois corto. Depois é só retirar a fita crepe e colar na peça. Eu sempre uso a fita crepe para cortar peças pequenininhas e delicadas porque ajuda bastante. E dependendo da peça nem precisa tirar a fita crepe, é só colar e tá pronto. Para acertar a altura do olhinho, eu prendo com alfinete e vou conferindo se está retinho, se está na altura que eu quero. E aí só depois eu colo com a cola de silicone da Tech Bond. Cuidado para não exagerar muito na cola, porque se borrar fica feio o acabamento da peça. Então tem que colocar uma quantidade suficiente para colar, mas que não fique escorrendo. Agora vamos colar a franjinha. Eu coloquei uma lilás e uma rosa. Agora para fazer o chifre eu vou usar cetim dourado. E aí eu costuro frente com frente. Depois eu vou cortar o excesso e desvirar e colocar o enchimento.
Depois de colocar o enchimento, eu vou passar uma costura usando o ponto alinhavo. E aí vou puxar para fechar. Fica tipo uma cenourinha. E aí eu coloco essa sobra de tecido toda pro lado de dentro. E aí passo mais umas costuras para fechar. E ficou assim o chifrinho. E agora nós vamos colar ele com cola quente. Mas além da cola quente, eu vou passar uma costura de ponto invisível para firmar bem ele. O ponto invisível é bem simples, você pega em cima e aí no mesmo lugar em que você sai, na mesma direção, você pega embaixo. E aí, na mesma direção que saiu embaixo, pega em cima novamente. Vai repetindo assim e puxando a linha, que aí ele vai juntar e o ponto fica escondido dentro da peça, dentro da costura. Eu passei essa costura 2 vezes para ficar bem reforçado, porque como é uma naninha para criança, então para não soltar, né? Se a criança puxar ou sair arrastando ele pela casa, pelo chifre, né? Então, como é para criança, é bom reforçar bem as costuras. Agora, usando a linha de costura dourada, eu vou fazer o detalhezinho no chifre. Eu ia fazer antes de colar ele, mas acabei esquecendo. Mas não tem problema, porque agora é só costurar nele. Eu vou fazer uma costura em espiral, subindo até a ponta do chifre. E eu tô usando o ponto atrás. E tá pronto, ficou assim o chifrinho com a costura. E agora nós vamos enfeitar com rosinhas de feltro. Essas rosinhas eu fiz usando o gabarito da Wickable, o gabarito de rosas. É só riscar no feltro, cortar, enrolar as florzinhas. Olha lá. Vai enrolando e colando com cola quente. Vai ajeitando a florzinha e colando até o final. E agora é só colar as florzinhas com cola quente na base do chifre. Pode colocar umas folhinhas também, fica bem legal. Bom, pessoal, e ficou assim a nossa naninha de unicórnio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário falando o que achou. Se tiver também alguma dúvida, pode deixar que eu respondo. E agradeço quem assistiu até o final. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau!